Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da deriva continental, ou deriva dos continentes. Tanto faz, você pode escolher. Na verdade, este é um pensamento muito antigo. Desde que o mapeamento do planeta Terra começou a ser feito, algumas pessoas já observavam ali o formato dos continentes e ventilavam essa ideia, que é mais antiga até mesmo do que a comprovação da existência das placas tectônicas. Em 1620, o estudioso Francis Bacon já ventilava a ideia de que o litoral sul-americano se encaixava perfeitamente com o litoral do continente africano. Um pensamento que é até anterior e que falava coisas bem similares vem de Abraham Ortelius, que em 1596 lançou aquele que é considerado o primeiro atlas moderno. Aquilo que era apenas uma ideia ventilada a partir do formato dos continentes se torna finalmente uma teoria a partir do meteorologista Alfred Wegener, que no ano de 1912 finalmente lança a teoria da deriva dos continentes, não mais observando apenas o formato dos continentes, mas também agora citando o encontro de fósseis vegetais iguais, de mesmas espécies, encontradas em continentes separados por um oceano inteiro. E aí fica o questionamento: como essas espécies vegetais poderiam ser encontradas em continentes diferentes? Segundo Wegener, isso só poderia acontecer se num passado remoto todos esses continentes estivessem reunidos. Daí surge a deriva continental. Wegener defendia a ideia que num passado de cerca de 200 milhões de anos, ou seja, praticamente ontem, galera, só que não, todos os continentes estavam reunidos numa única e grande massa continental chamada Pangeia, que significava a Terra toda. Essa grande massa teria se fragmentado, dando origem a duas grandes massas, Gondwana e Laurásia, que posteriormente também começaram um processo de fragmentação. Também houve pedaços que se juntaram, como provavelmente é o caso da Índia, que se juntou ao continente asiático. Embora essa teoria fosse baseada em muitos estudos e evidências, a galera da época não deu muita atenção para o que o Alfred Wegener falava. Isso porque não se tinha uma justificativa plausível ainda para o deslocamento dos continentes. Embora já se tivesse a desconfiança que a camada superficial da Terra estivesse flutuando numa camada líquida e quente. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço tecnológico, com a invenção de novos equipamentos, como por exemplo os sonares, é que pôde-se comprovar que na verdade a crosta terrestre é apenas uma fina camada do planeta que está fragmentada no que hoje nós denominamos de placas tectônicas e que estão numa movimentação extremamente lenta, mas constante. As placas tectônicas são grandes blocos que formam a crosta terrestre de forma fragmentada e se encontram sob o magma, que tem uma consistência fluida, o que permite que essas placas estejam num pequeno, mas constante deslocamento. É daí que nasce a teoria das placas tectônicas, que vai dar sustentação para a teoria da deriva dos continentes. É importante lembrar que a formação dos continentes atual ainda é um processo que está acontecendo. As placas tectônicas continuam se movimentando poucos centímetros durante alguns anos, o que provavelmente vai fazer com que daqui a milhões de anos a disposição das terras emersas do planeta sejam diferentes. E esse é o nosso pequeno relato, resumão, falando sobre a deriva dos continentes.